E como é que é a relação entre os pastores? Aqui no Brasil você tem muito conselho de pastor. Qualquer cidadezinha já faz logo um conselho de pastores, eles se reúnem ali, há uma troca de farpas entre um e outro. Aqui no Brasil é muito comum isso. Mas e na Europa, esses pastores, apóstolos, eles são unidos? Vocês têm algum conselho? Vocês mantêm algum tipo de relacionamento? Um grupo no Zap para conversar e trocar ideia? Bom, Israel, bom, eu vou responder da seguinte forma. Existir, existe. Eu mesmo aqui na Inglaterra, no Reino Unido, eu fui o primeiro da ala de língua portuguesa, dos brasileiros principalmente, a ser presidente do conselho. E resolvi sair depois, entreguei o cargo e outro assumiu, fiquei por um tempo. Quando eu vi como é que funciona, eu resolvi me abster. Eu não faço parte de conselho nenhum. E eu não acredito que o conselho aqui tem muita relevância também, não. Mas por quê, apóstolo? Qual o problema, então? O que falta no conselho? Ou o que tem que faz com que as pessoas não sejam unidas? Então, o que falta é a sinceridade, a verdade, o compromisso com a palavra, é o que eu vejo, entendeu? Compromisso com a palavra, não estou falando que lá não tenha pessoas sérias. Não, tem pessoas sérias. Mas, porém, quando eu, principalmente, o que pesou para mim muito estar junto, quando eu via que o pastor, o obreiro dividia com outra igreja, arrumava problema e o conselho recebia aquela nova igreja, entendeu? Normalmente, eu não vejo isso nem na ONU, eu não vejo isso nem entre os países. Quando alguém dá um golpe em uma nação, as outras nações maiores começam a protestar, dizer que não aceita, que não recebe. Vimos isso na América aí, na América do Sul, né? Situações dessa natureza, entendeu? Na América Latina. Então, olhe bem, quando você vê que tudo é salada, tudo vai nessa salada, já não é um prato principal. Entendeu? Então não tem mais uma preocupação realmente com a postura, com o que a igreja. No início, não. No início, a preocupação do conselho era justamente fechar, entendeu? Para que realmente pudéssemos ter aqui no Reino Unido, principalmente, um conselho que tem pastores que não precisava ser de grandes igrejas, mas que tivesse realmente um bom caráter cristão e dando um exemplo na sua vida cotidiana a cada dia. O senhor falou a palavra divisão, e aqui no Brasil, infelizmente, isso é muito comum. Quer dizer, então, que o pastor brasileiro, quando vai para a Europa, ele também continua dividindo igreja aí na Europa, ou é coisa que acontece só no Brasil? Olha, uma vez eu cheguei para um amigo, Abílio Santana, o pastor Abílio Santana, estava pregando, até na Suíça, eu e ele estavam pregando lá. Aí, uma hora a gente foi sair do carro, o pastor que estava nos recebendo, pastor Amadeu, na época, virou e falou assim: pastor, pode deixar sua pasta aí, aqui não tem ladrão igual lá no Brasil, no Rio, não. Ele virou e falou assim: aqui não tem demônio, não? Então, o pastor que sai do Brasil e vem para cá, muitos chegam e vê, por exemplo, hoje não, eu já tenho uma certa idade, mas naquela época, um pastor novo como eu e minha esposa novinha, aí ele via, poxa, esse camarada está aqui. Naquela época nós tínhamos 2 cultos no domingo, terminava o culto das 5 às 7 horas, já estava cheio a portaria da igreja, entendeu? Lá na porta já estava cheio de pessoas esperando para o segundo culto, nas 7h30. Então ele chega lá, vê um negócio desse e fala o quê? Se esse rapazinho com essa menininha aí consegue, eu também consigo, porque currículo é o que mais tem essas pessoas que vêm para cá, entendeu? A grande maioria. E também tem aqueles picareta também, que na realidade ele quer fugir do trabalho pesado, porque sair fora do Brasil achando que vai sentar atrás de uma mesa para trabalhar, ou vai ser banqueiro, ou vai estar no escritóriozinho de... Não, trabalho aqui é diferenciado, entendeu? Então a pessoa chega aqui, começa a ver que é pesado o negócio, aí ele entra numa igreja, ele se filia ali,
na membresia, ele começa a mostrar serviço, o pastor confia nele, que o pastor quer expandir, quer ganhar almas e tal. Vai lá, faz abre uma congregação com ele. Ele, com poucas pessoas que ele tem, ele já olha a receita e vê, poxa, eu vou ficar aqui mandando dinheiro lá para a sede, nada desse dinheiro para ficar aqui e tratar da minha família. É o que a grande maioria faz. E aí esse camarada procura um conselho de pastores e é aceito pelo conselho. O mesmo conselho que a igreja cede. Nesse contexto... Entendeu? Então não faz sentido, para o que eu aprendi na palavra de Deus, não faz sentido esse tipo de conselho desse jeito. Porque o conselho não pode ficar querendo número de pessoas. O conselho tem que ter qualidade, porque ali não existe ovelhas, existe pastores, existe líderes, existe pessoas de exemplo. Entendeu? Existem pessoas que estão dando realmente a sua vida por ovelhas. Então, se ele é a causa dos problemas, então ele não pode estar no posto.